No último ano, a campanha Eu Faço Missões investiu em 47 projetos missionários. E o desafio continua. Campanha Eu Faço Missões 2020. Você doa R$ 50, investe no Reino de Deus e concorre a vários prêmios. Um carro e uma moto 0 km. Uma bolsa de estudo integral da EMAD Nordeste e 10 cursos profissionalizantes pela FAECAD. Anote aí, você tem até o dia 20 de outubro para doar e divulgar em sua igreja a campanha Eu Faço Missões. Detalhes no www.eufaçomissões.com ou pelo WhatsApp 21 98733 7767. Realização Sename, CGADB. Apoio CPAD. Missão se faz com as mãos dos que contribuem, com o dobrar dos joelhos de quem ora e com o caminhar de quem semeia a palavra de Deus. Secretaria Nacional de Missões. Você pode fazer agora o curso de missões pela plataforma. Você acessa o nosso portal e você terá todas as informações. Agora você pode estudar da sua casa, no seu trabalho, no seu tempo disponível, através da internet. Você acessará todos os nossos cursos e poderá fazer à distância usando a nossa plataforma. Aqui você vai ter mais de 60 horas de estudo, mais de 65 conteúdos diferentes, material para downloads, grupos para debate, professores online para te atender, aulas ao vivo, materiais que você vai ter de apoio, além de um certificado digital e tudo o que a tecnologia pode nos oferecer. Estamos avançando nos nossos estudos e nós queremos te convidar para que você venha fazer parte com a gente. Deus te abençoe. Na vida, existe um universo de possibilidades, desafios e escolhas. Aposte na melhor opção. Matricule seu filho num dos cursos profissionalizantes FAECAD Evolua. Administração, contabilidade, design, melhor idade, negócios, saúde, tecnologia e turismo. São mais de 80 opções de cursos online, interativos com a certificação da Faculdade das Assembleias de Deus. Cursos profissionalizantes FAECAD, mais do que cursos à distância. Seu filho, protagonista no aprendizado e no futuro. Acesse faecadpro.com.br. Em tempos difíceis, o estudo da Palavra de Deus é indispensável. É um dos alicerces do cristão para atravessar dias tão incertos. Chegaram as novas revistas de escola dominical da CPAD. E no quarto trimestre estudaremos o livro de Jó, nas lições bíblicas adulto. A fragilidade humana e a soberania divina. Comentada pelo renomado pastor José Gonçalves. Conheça também nosso currículo completo, berçário, maternal, jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens. Para as classes infanto-juvenis, a CPAD também dispõe da pasta de visuais, com ilustrações que complementarão sua aula de forma prática e divertida. Além disso, temos o livro de apoio às revistas de jovens e adultos e a revista Ensinador Cristão, com subsídios, sugestões de novos métodos educacionais e muito mais. Você pode adquirir o currículo de escola dominical para o quarto trimestre nas livrarias evangélicas, pelo telefone 0800 021 7373, pelo site cpad.com.br. CPAD, a editora da Escola Dominical. Ok, pode falar.
No último ano, a campanha Eu Faço Missões investiu em 47 projetos missionários. E o desafio continua. Campanha Eu Faço Missões 2020. Você doa R$50, investe no Reino de Deus e concorre a vários prêmios. Um carro e uma moto 0 km. Uma bolsa de estudo integral da EMAD Nordeste e 10 cursos profissionalizantes pela FAECAD. Anote aí, você tem até o dia 20 de outubro para doar e divulgar em sua igreja a campanha Eu Faço Missões. Detalhes no www.eufaçomissões.com ou pelo WhatsApp 21 98733 7767. Realização Senami, CGADB. Apoio CPAD. Missão se faz com as mãos dos que contribuem, com o dobrar dos joelhos de quem ora e com o caminhar de quem semeia a palavra de Deus. Secretaria Nacional de Missões. Esse áudio aqui, vou mudar. Ah, tá. A paz do Senhor, queridos irmãos, é um prazer estar de volta com a Live Senami, sempre com o objetivo de valorizar os nossos missionários. É um prazer estar retornando e falando com vocês nesta manhã de quarta-feira. Quero mandar um abraço ao presidente da nossa Senami, pastor Wellington Júnior, também a toda a diretoria da Senami. Que Deus abençoe de forma especial. Um abraço aí ao pastor Moisés, que está na técnica aí no Rio de Janeiro, nos estúdios da Senami. Eu aqui em Uberlândia, e hoje nós temos uma pessoa muito especial, o missionário Cleiton Marcassini, direto de Roma, ali na Itália. Daqui a pouquinho ele já vai estar falando com todos os queridos irmãos. Um abraço também a todos os coordenadores Senami, você que tem nos representado e levado as informações da Senami, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Quero cumprimentar aí o nosso querido missionário Cleiton Marcassini. A paz do Senhor, Cleiton. A paz do Senhor, Saulo. Uma alegria muito grande poder falar com você nessa live hoje. Prazer é todo nosso, Cleiton. Cleiton, nós o conhecemos já há muitos anos. Trabalhamos juntos aqui em Uberlândia, na CEMAP, Serviço de Missões aos Povos. Ele é missionário da CEMAP, né, até hoje, aqui de Uberlândia. Inclusive, quero mandar um abraço, uma saudação ao nosso pastor Álvaro Sanches, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus de Uberlândia e também presidente da CEMAP, Serviço de Missões aos Povos. Também ao diretor, o querido pastor Alex Moraes, que é o diretor da CEMAP, que Deus abençoe de forma especial. Cleiton, nós vamos começar aí a nossa live de hoje, trazendo algumas informações a respeito de você. Pastor Cleiton Marcassini trabalha há 21 anos com missões, é casado com Anaísa Marcassini há 13 anos, tem 3 filhos, a Mariana, com 10 anos, o Samuel, com 7 anos, e a Giovana, com 3 anos. Trabalhou em vários campos missionários, entre eles o Iraque. Atualmente trabalha na Itália com a igreja local do subúrbio de Roma. Cleiton, é um prazer tê-lo participando da live de hoje. Eu gostaria que você começasse, esse nosso bate-papo falando um pouquinho, contando a sua história, sua conversão e também o seu chamado para a missão. Quando se deu esse chamado de missões? Com você. Mas, Saulo, como eu disse, é um privilégio, uma alegria muito grande estar participando dessa live da Senami, juntamente com você, porque, de certa forma, a nossa história de missões se cruza, não? Nosso caminho de missões começou, como você disse, na CEMAP, em Uberlândia, e parte ativa desse processo de Deus na nossa vida.
durante muitos anos, né, quase 30 anos na CEMAP, você estava ali durante aquele tempo e nós entendemos que essa chamada para todos. Foi lá em volta de 95, 96 que eu comecei a interessar por missões, a falar comigo concernente à obra missionária. Em 98, quando o pastor Davi da Missão Horizonte esteve em Uberlândia para uma conferência de missões, que eu creio que você se lembra bem daquela conferência, que foi marcante para nós como igreja, que foi apresentado vários desafios, né, com relação ao campo de missões transculturais, e foi apresentado também o Projeto Radical. E ali eu me dispus a ir para o treinamento, falei com você, com o pastor Álvaro, e nós fomos enviados para o treinamento ali em Monte Verde, em 99, né, como você disse aí, já 21 anos atrás. Já parece que foi poucos dias, mas já se passaram 21 anos que nós fomos mandados para o treinamento, e de lá, durante a nossa conversa, eu vou poder falar mais um pouquinho de todo esse processo, dos países que Deus nos permitiu passar, mas para mim, Uberlândia foi forte aquele tempo que ainda estava ligado com os judeus missionários da Última Hora em Camboriú, que eles vinham em Uberlândia, realizavam aqueles grandes encontros, eventos ali no estádio, e muitas vezes eu descia ali no gramado chorando e dizendo: Senhor, eu quero ir para os campos de missões, sem entender muito o que significaria aquilo, mas era uma chama que ardia no coração. Eu creio que o Espírito Santo estava se movendo no meio da igreja em Uberlândia naquele tempo, como continua até hoje, levando a igreja a compreender o desafio dos campos não alcançados. Ok, Cleito, é muito bom relembrarmos aí, né, aqueles tempos que nós trabalhamos juntos, foram muitos anos juntos, e só temos que louvar a Deus pela sua vida, da Anaísa. Inclusive, até parece que eu e a Meire demos uma forcinha aí para você conhecer a Anaísa, né? Como é que foi essa história aí? Saulo, você faz parte, boa parte da minha história você está incluído. É verdade, né? Quando eu conheci a Anaísa, às vezes a gente tem aquele medo, aquele temor de estar tomando qualquer decisão errada, né? Porque a gente está em missões, às vezes, no nosso caso, no meu caso, eu ainda solteiro ainda com treinamento. Quando você pensa em casamento, você tem que casar com uma pessoa com o mesmo coração, a mesma visão que você. Então, você me ajudou muito, me aconselhou, né, no início, quando foi tomar a decisão para voltar do Iraque, estava em Bagdá naquela época, em 2006, para voltar, porque eu já tinha conhecido a Anaísa, mas com relação ao casamento era uma decisão muito séria. E você me ajudou naquela decisão, voltei para o Brasil, poucos meses depois estávamos casados, e agradeço a Deus pela sua vida, da Meire, que sempre nos acompanhou, nos aconselhou, nos incentivou, né? Eu creio que Deus usou muito a vida de vocês para que hoje nossa família possa continuar no campo de missões. Eu lembro que quando você voltou do Iraque, né, naquela indecisão, volto para o Iraque, rapaz, casa logo, a vida é bonita, não pode perder. E realmente, graças a Deus, né, que deu certo, vocês estão aí já 13 anos, né, de casado? 13 anos, março. 13 anos de casado, e tem sido uma bênção esse casal, por onde tem passado, pelos campos missionários que tem passado. Eu tenho um vídeo aqui, Cleito, só para relembrar, né, para você ver as crianças pequenininhas, tenho certeza que a Anaísa está assistindo aí também, se os meninos tiverem, eles vão ver eles aí, bem pequenininhos, só não tinha Giovana na época. Vamos ver aí, Moisés vai estar colocando esse vídeo de uma entrevista, né, que o Cleito me concedeu, ele vestido com aquela roupa curta, não é isso, Cleito? Isso, curta, norte do Iraque. Roupa bem bonita, muito bonita aquela roupa. Vamos ver aí o vídeo, Moisés, com você. E hoje nós temos o prazer, o privilégio de estar entrevistando a família Marcassini, composta de Cleito Marcassini, o pequeno Samuel, que chegou agora recente, Anaísa e também a princesa aqui, a Mariana. Cleito, conte para nós como foi o seu chamado missionário.
Olha, Saulo, quando eu me converti, em volta de 93, 94, eu entendi que Deus tinha me salvado com um propósito. Apesar de que não conhecia nada acerca de missões, né? Foi quando existia no estádio ali no Parque do Sabiá, os encontros de Gideões missionários, e toda vez que o pastor Cizino vinha com a equipe lá de Camboriú e fazia aqueles apelos, meu coração ardia com o desejo de fazer alguma coisa, apesar de não conhecer muito, né? Novo convertido. Eu descia lá para frente lá do palco, lá do púlpito, e sempre aceitava aquele desafio de ir para o campo. E sempre orando, buscando de Deus o que seria o projeto de Deus, o plano de Deus para minha vida. E 95, 96 foi um ano assim que eu considero o ano da chamada, que Deus sempre usava uma pessoa, algum irmão para falar sobre missões e também muitas profecias a respeito de missões da minha vida. Quando o Daniel Neto chegou do campo, no Piauí, em 96, ele foi dirigir o bairro Custódio de Pereira, quando eu congregava ali, era ali de jovens. E o Daniel chegou com aquela chama missionária, sempre falava de missões e orava por missões. Foi a primeira vez que eu ouvi falar no termo janela 1040, foi quando o pastor Daniel orava pela janela 1040. Isso foi me interessando, foi surgindo aquele desejo de conhecer mais sobre esse lugar, essa região. E quando foi em 98, o pastor Davi Botelho chegou aqui em Uberlândia, né, com aquela visão do Projeto Radical, e foi uma conferência de missões, e eu entendi que realmente eu gostaria de trabalhar num lugar como aquele, e que Deus estava me chamando para a obra transcultural. Naquela época eu estava na faculdade, fazendo um terceiro ano na faculdade, e veio aquela luta, aquela pergunta: será que eu vou para o treinamento, que era para 4 anos, o Projeto Radical naquela época, ou termino a faculdade e deixo isso para depois? Conversei com o pastor Davi, com o pastor Álvaro, eles me incentivaram a trancar a faculdade e ir para o treinamento de 4 anos, e assim eu fiz. Mesmo ali na Missão Horizontes, quando começamos o treinamento, ainda tinha aquela dúvida, né? Será que realmente eu não ultrapassei assim, o limite, talvez o tempo não era aquele? Deus usou o pastor Marcelo, que era o segundo líder da missão, e ele usou em profecia e me acalmou o coração, dizendo que realmente era aquele o tempo de Deus para a minha vida. E assim eu fiz, passei o treinamento do Projeto Radical, 4 anos até chegar no Oriente Médio, né? E chegando no Oriente Médio, Deus realmente pôs a convicção no meu coração que era aquela região que Deus estava me chamando para trabalhar com povos não alcançados, povos muçulmanos e árabes. Cleito, na época você era solteiro. Como foi o processo de envio ao campo missionário? Como eu disse, primeiro foi o treinamento, né, em Monte Verde, foram 4 anos, 6 meses em Monte Verde, 6 meses ali no Paraguai, depois um tempo no país de Gales para estudar o inglês, né, e depois Egito. E posteriormente, antes de voltar ao Brasil, no final dos 4 anos, eu fui ao Iraque. Então, naquele tempo, solteiro, né, era mais difícil assim, imaginar como o mundo muçulmano, a família é muito importante, né? Mas mesmo assim, Deus não está limitado, né? Eu tenho conhecimento de muitas, principalmente moças solteiras que estão no campo de missões, que enfrentam dificuldade por ser sozinhas, né? Mas Deus tem o tempo certo para todas as coisas, né? No final de 2003, eu voltei ao Brasil, conheci a Anaísa, minha esposa, e ela naquele tempo era muito jovem ainda, não tinha passado por nenhum treinamento, né? Eu resolvi voltar ao Iraque naquela época, né? Com o coração ardendo por aquela região. E deixei a Anaísa, fiquei 2 anos longe, né? E ela foi para o treinamento no Jocum, né? Passou por treinamento ali em Foz do Iguaçu, trabalhando com mulheres árabes, muçulmanas. E ela teve a própria experiência dela, do chamado dela, assim, para que ela não fosse para o Oriente Médio, simplesmente me acompanhando no meu chamado, mas foi o tempo do trabalhar de Deus na vida dela também. Então, passados esses 2 anos, nós começamos a orar novamente sobre o nosso casamento, e eu decidi retornar, inclusive falei com você, com o pastor Alvo, né? Vocês apoiaram a minha volta no final de 2006, né? Eu vim para o Brasil, e 4 meses depois estava casado com a Anaísa, né? E ficamos aqui esse período de 1 ano, mais ou menos, até nós retornarmos para o Oriente Médio. Cleito, faça para nós um panorama da questão política e religiosa do Iraque hoje. Olha, o Iraque, a gente, quando foi ali pela primeira vez, em 2003, depois da queda do regime de Saddam Hussein, nós ficamos muito esperançosos com a mudança, né, com a queda do regime, e todas as aberturas, a gente podia entrar e sair no país sem nenhum problema, coisa que era impossível antes do regime. As pessoas muito felizes por a mudança, né, a mudança política, a abertura, coisas novas, inovações, tecnologia que eles não tinham telefone celular, não tinham antena parabólica, para vocês terem uma ideia. Então, com aquela entrada de coisas novas, também entrou muitos missionários no Iraque em 2003, 2004. E a partir daí a situação política foi deteriorando muito, a questão de violência começou a aumentar muito, muitos sequestros de estrangeiros, então os missionários foram gradativamente deixando o país, ficando reservado simplesmente no norte do país, que é uma região mais segura, onde nós moramos hoje. Então, durante esses 10 anos que se passaram
depois da invasão do Iraque, infelizmente no sul do Iraque não evoluiu muito na questão assim de abertura religiosa. Tem na Constituição do Iraque, tem sim a liberdade, né? As pessoas têm liberdade de ir à igreja, de ir para o culto, mas quando chega na realidade mesmo da igreja, você vê que não é bem assim, não tem tanta liberdade em relação à família, a cultura, ainda é muito contra a questão de pessoas virem conhecer Jesus. Inclusive em Bagdá, por exemplo, depois de alguns atentados em algumas igrejas católicas, todos os cristãos que não são de família cristã, ou seja, os muçulmanos que se convertem, são proibidos de entrar na igreja. Então isso fez com que muitos ex-muçulmanos convertidos não pudessem mais frequentar os cultos. E isso viu uma migração de pessoas, né? Migração do sul ou de outras partes mais delicadas assim com relação à segurança para a região norte do país. E um dos motivos que a igreja no norte tem crescido tanto é que muitas pessoas estão vindo para essa região. Atualmente você está morando no norte do Iraque. Fale um pouquinho como é a sua rotina, o dia a dia, um pouco da sua cidade onde você está morando no Iraque. A cidade que a gente mora fica muito perto da Turquia, né? Inclusive essa roupa que eu estou vestido aqui é representando o povo curdo. A maioria da população ali é curda, cerca de 5 milhões de pessoas naquela região. A cidade que nós moramos tem 1,5 milhão de habitantes, né? Todos, a maioria curda. Tem uma região de árabes também, né? Como eu disse, muitas pessoas vindo do sul para o norte. Então tem árabes, tem curdos, tem turcos. Mas, assim, a realidade, por exemplo, no dia a dia, as pessoas falam curdo. Então, a minha experiência em Bagdá, no Egito, por exemplo, era falar árabe. Então, chegando no norte, foi um outro choque cultural para mim, porque eu tive que lidar com um outro povo, um outro país, bem dizer. E com o passar do tempo, nós fomos ali, em 2009, nós chegamos ali, nós fomos procurar a direção de Deus que nós pudéssemos fazer para investir nossa vida no reino de Deus naquela região. Eu conheci uma equipe de missionários americanos e com eles eu comecei a trabalhar numa escola de inglês. Essa escola proveu visto para nós, porque nós não podemos chegar ali e ser missionários, né? Então essa escola proveu visto, então eu trabalho alguns dias da semana com essa escola. Então essa é a rotina de trabalhar na escola, trabalhar com a igreja e também temos culto nas casas, né? Nossa casa, por exemplo, uma vez por semana a gente reúne com um grupo de ex-muçulmanos, né? Para a gente orar junto e discipulá-los. E frequentamos a igreja, uma igreja Assembleia de Deus, árabe também. E a minha esposa trabalha com uma creche para crianças deficientes. Então, essas crianças são marginalizadas, né? As pessoas pensam que elas são malditas ou pessoas que não têm a bênção de Deus porque elas têm um filho deficiente. Sim, lá no Iraque tem muitas crianças com necessidades especiais. Umas por familiares, por casar entre si, primos, e a deficiência ali é muito grande. Então, uma missionária, ela é britânica, ela abriu uma creche para crianças especiais e nós trabalhamos ali como voluntária, eu e a Mariana, né, Mariana? A gente trabalha ali ensinando os princípios bíblicos, com trabalhos manuais, e cada historinha que a gente conta, a gente faz um trabalhinho com as mães e com as crianças, assim trazendo mais integração da família, e trabalhamos com as crianças separadas e com as mães separadas, com a intenção de evangelizar, sempre trazendo princípios bíblicos através de cada trabalhinho que a gente faz ali, cada lição. Temos visto que Deus tem curado ali essas crianças através do que a gente tem feito ali. Tem testemunho de uma mãe que uma criança tinha um coágulo no cérebro, tipo uma bola mesmo com água, e ela disse que precisava viajar para a Índia. E nós fomos lá na casa dela, oramos, intercedemos. Primeiro ela falou que era um câncer mesmo, que precisava ser retirado, um tumor. Nós fomos lá, oramos, e no outro dia ela falou, olha, detectaram que agora é água. E colocaram uma sonda, a água foi embora e a criança se recuperou. Então nós temos visto que Deus tem feito a obra ali, ela ficou muito feliz, voltou para a creche falando, eu tenho visto algo diferente. E quero que os irmãos continuem orando por nós. E como eu disse, a nossa esperança para o futuro do Iraque e daquela região depende da igreja em geral, não só de algumas pessoas que vão, mas de toda a igreja. Então nós queremos continuar contando com a oração da igreja, o apoio que os irmãos têm dado para nós, e isso que a gente quer, de continuar trabalhando junto, e que Deus esteja abençoando também os irmãos. Nós vamos, a gente fica com muita saudade, mas muito feliz também de saber que nós temos uma igreja que vai com a gente. Muito obrigado, Cleito, Anaísa, a Mariana e também agora o Samuel, mais novo membro da família. Que Deus continue abençoando vocês e que vocês possam estar mais vezes conosco. Que Deus abençoe você que está nos ouvindo
esteja intercedendo em prol desta família, família Marcassini. Ok, meus queridos irmãos, vocês ouviram aí, né, essa entrevista, né, que o Cleiton nos concedeu, isso há alguns anos atrás, deu para notar que meu cabelo ainda estava um pouco preto, né, Cleiton? E o seu não estava branqueando como está agora, né? Isso tem o quê? 8 anos, Cleiton? 8 anos? 7 anos. 7 anos. E deu para vocês notarem um pouquinho da trajetória da família Marcassini, né? Já passou aí por campos missionários como o Iraque, que é um campo bem difícil de estar trabalhando, mas durante o tempo que ficou ali, Deus usou eles de forma especial. Seria bom se a gente pudesse aqui, tivesse mais tempo para mostrar as fotos do trabalho que o Cleiton realizou ali no Iraque. Cleiton, fala um pouquinho, todo missionário tem uma chamada, mas precisa ter um preparo. Dá um resumozinho aí sobre o preparo missionário para que você fosse ao campo missionário. Saulo, isso é verdade. Eu creio que nós fomos privilegiados, como eu disse, daquela conferência missionária que tinha o pastor Davi, que veio ministrar ali em Uberlândia, e ele trouxe esse desafio do Projeto Radical, que era um treinamento para 4 anos. Era um treinamento que envolvia a parte teórica, missiologia, teologia e também o prático no campo de missões. Nós passamos um tempo em Monte Verde, na base, e depois fomos para o Paraguai para uma primeira inserção na cultura diferente da nossa, que era diferente, mas muito vizinha à nossa. Depois tivemos um treinamento de línguas, né? No nosso caso foi o inglês, e a outra parte da equipe foi para a França fazer o francês, porque estavam indo para a África. E depois, mais 2 anos no campo de missões, por assim dizer. No meu caso, foi no Oriente Médio. Eu creio que é muito importante, Saulo, porque às vezes a gente, especialmente nós que somos pentecostais, a gente tem aquela chama, às vezes se torna até uma visão muito romântica de missões, mas quando chegamos no campo de missões, que a gente depara com a realidade, a gente vê que precisa de ter um preparo, né? Um preparo em todos os sentidos, né? Seja ele teórico, seja ele emocional, né? Você também prepara de trabalho de equipes. Para você ter uma ideia, um dos maiores fatores que fazem os missionários retornar do campo não é um problema com a cultura local, não é um problema também com a igreja, lá no país que está trabalhando, até mesmo com a igreja local no Brasil que enviou, mas talvez o trabalho em equipes, né? Porque às vezes nós temos dificuldade de nos relacionar. Então isso é muito importante, né? Um treinamento prático que nós tivemos, graças a Deus foi enfatizado tanto isso. Você tem que preparar para uma contextualização, uma outra cultura, preparo linguístico, mas também um preparo do nível de caráter, né? Porque quando você trabalha com pessoas de várias no nosso caso, que era de várias denominações, de várias partes do Brasil, também outras partes da América Latina. Somos pessoas diferentes que vêm de um background muito diferente. Então, quando você coloca tudo isso junto, em outro país, uma outra cultura, é muito difícil. Então, é muito importante que uma pessoa chegue no campo já preparado, né? Não só no nível intelectual, mas também em coisas práticas, a colocar a mão na massa, né? Isso a gente pode dizer assim. E um treinamento muito, muito importante mesmo, né? Você chegar, você encarar a realidade que você tem que aprender uma língua, você se sente como uma criança que não consegue nem se comunicar, não consegue se expressar, pode vir a frustração, pode vir vários tipos, pode aflorar tantos sentimentos negativos que pode fazer com que a pessoa volte para a sua terra natal antes mesmo de desenvolver o ministério dela. Então, quando você chega já com uma mentalidade que você vai passar por todos aqueles desafios, que você tem ferramentas para enfrentar, é muito importante. E sem falar nesse contexto todo de transcultural e também linguístico, tem questão também de um preparo profissional. Uma coisa que eu tive muita dificuldade, porque eu, quando cheguei no campo de missões, eu ainda não tinha terminado a faculdade. E em países, especialmente países islâmicos, que você não tem condição de ter um visto para trabalho, ou você precisa de ter alguma outra plataforma para te dar uma certa segurança ali, porque você não pode entrar como missionário, você talvez pode entrar como um profissional, ou um homem de negócios, ou qualquer outro tipo de profissão que te dá o direito de permanecer no país.
E nós, no Brasil, naquela época, era um pouco, vamos dizer assim, não tínhamos chegado nesse nível, né? Então, hoje já se pensa muito nesse tipo de treinamento, que a pessoa chega no campo de missões já com uma profissão, por falar de países fechados ao evangelho, né? Que você chega ali para desenvolver a sua função no nível tanto ministerial, mas também profissional. Isso te dá a plataforma para desenvolver também amizades com as pessoas vão ter muito mais confiança, porque imagina um chegar ali, morar 2, 3 anos num país e não ter um trabalho que as pessoas veem que realmente você faz alguma coisa que elas notam que é importante, que te dá um retorno econômico, elas vão começar a desconfiar de você, né? Então é importante que quando você está num país fechado para o evangelho, você tem uma plataforma de trabalho, uma coisa que te dá uma segurança, um visto de permanência no país. Então, esse preparo é muito importante, né? E sem falar também do preparo da igreja que está enviando, porque muitas vezes os missionários estão no campo, mas não tem uma igreja que dá um apoio, uma logística, um sustento não só econômico, mas também espiritual, de logística, como eu disse, e um cuidado pastoral. É muito importante esse preparo, que a igreja que envia, a igreja enviadora, seja preparada para estar mantendo esse missionário no campo em todas essas áreas. E isso é uma das coisas que, às vezes, nós ainda, como missionários em campos fechados, ainda sofre muito, porque, graças a Deus pelo trabalho da Senam, que está conscientizando, está levando essas informações aos nossos irmãos da igreja no Brasil, mas a nossa experiência fora é que tinha muitos missionários que faltava esse contato com a igreja enviadora, ou talvez a igreja enviadora não conhecia a realidade do missionário e fazia com que o trabalho ficasse muito difícil e, às vezes, faltava aquela eficiência no trabalho missionário porque ele não tinha os recursos, não só, digo de novo, não só financeiro, porque a obra missionária envolve muitas outras áreas, além da área econômica, esse apoio logístico de forma geral que o missionário precisa. Cleiton, durante o período no Iraque, ainda no Iraque, qual a experiência que mais te marcou ali, né? Durante o tempo que você estava trabalhando no Iraque? Eu sei que são muitas, mas quem sabe uma delas que ficou mais marcante, né? Como se diz, são tantas experiências que é difícil você identificar uma que mais marcou. Mas eu creio que o trabalho com refugiados ali foi uma coisa que marcou muito a nossa vida como família, porque por muitos anos a gente orava pelo mundo muçulmano e a gente, no tempo no Egito, até mesmo em Bagdá, já no Kurdistão, no norte do Iraque, nós fazíamos amizade com as famílias muçulmanas, talvez um evangelismo mais ao nível pessoal, individual, familiar, e não de forma de grupo, né? Como a gente tem costume no Brasil, que você pode pegar uma caixa de som em qualquer lugar, um microfone, você prega em qualquer esquina, ninguém vai te impedir, ou pelo menos é um país livre, né? E a gente, no mundo muçulmano, a gente tinha essa dificuldade. Até hoje tem essa dificuldade de fazer um evangelismo de nível de grupos, né? E a gente orava sempre por um avivamento. Senhor, nós queremos ver esses muçulmanos vindo para o Senhor, ter liberdade de conhecer a Tua palavra de forma clara, tranquila, sem ter impedimentos da família, eles poderem te dizer sim para Jesus sem medo. Eu, uma vez, passei pela Síria, numa viagem de intercessão, orava pela Síria, orava pelo Kurdistão da Síria, que fica no nordeste da Síria, principalmente, e era muito fechado. Até que veio aquele tempo da invasão do ISIS, do Estado Islâmico, e a maioria daquelas pessoas ali do norte da Síria, do nordeste daquela região, saiu como refugiados para a Turquia, muitos deles vieram para o Iraque, o norte do Iraque, onde nós estávamos, e aqueles sírios, curdos, vieram para um dos campos de refugiados, foram bem pertinho de onde a nossa igreja estava atuando. E com aquilo, nós tivemos o privilégio, a oportunidade de entrar no campo de refugiados, nas tendas ali, e poder falar de Jesus abertamente. O que me marcou foi poder ver, em um dia, Saulo, 1.200 crianças poder ouvir de falar de Jesus pela primeira vez, sem ter ninguém que as impedisse. E até os pais estavam ali. As pessoas adultas estavam assistindo. E nós, como igreja, abertamente, poder entrar num campo muçulmano e falar de Jesus para aquelas famílias, sem medo de que alguém nos impedisse, alguém que nos perseguisse, foi uma experiência marcante que, às vezes, a gente tinha dificuldade de acreditar, porque, como eu disse, a gente estava sempre evangelizando um a um, individualmente,
Aí você se encontra na situação que você vê 1.200 crianças. Uma outra oportunidade, nós tivemos um irmão, um evangelista infantil, ele é um americano que veio para dar uma ajuda à igreja ali no norte do Iraque, e nós fizemos uma reunião nas escolas dentro do campo de refugiados, e naquele dia os professores autorizaram, o diretor da escola autorizou a gente entrar, e nós pudemos ver 1.900 crianças ouvindo a palavra de Deus, todos ali reunidos. E aquilo para nós foi muito grande, muito marcante, não por o fato da gente estar ali, mas de ver o que Deus estava fazendo naquele momento de crise, de muita dor para aquelas pessoas que haviam perdido tudo na vida deles, as casas, as suas, alguns deles deixaram suas fazendas e tudo, e perderam tudo, deixaram ali para trás pelo fato do Estado Islâmico ter invadido as suas regiões ali. E aquelas crianças que são indefesas, pessoas tão humildes, que não entendiam quase nada daquilo que estava acontecendo, e poder ver aquelas crianças se alegrarem. Nós podemos dar um pouco de esperança àquelas famílias ali, foi algo que marcou muito, mexeu com as nossas vidas, e creio que ficará para sempre no nosso coração aquela experiência. Muito bom, Cleito. Eu lembro das fotos, né, que você sempre mandava para a gente, os relatórios, né, daquele trabalho com os refugiados, a igreja que existe ali, né, existe uma igreja oficial, né, se não me engano, a Assembleia de Deus, não é isso? Fala um pouquinho sobre aquela igreja, coisa linda. No norte do Iraque, Saulo, ainda tem um remanescente de cristãos, né, que a igreja, ao longo dos séculos, sempre existiu ali, né, desde o primeiro século, na região de Mossul, até mesmo Bagdá, mas uma igreja ortodoxa, católica, poucos evangélicos, né? Na igreja presbiteriana, já mais de um século já está ali, mas igrejas muito pequenas, de 50, 60 membros, ali em Mossul, em Bagdá tinha 2 igrejas também, e na cidade de Arbil não tinha uma igreja evangélica forte ainda, uma cidade de 1,5 milhão de habitantes. Começou um grupo nos anos 90 de jovens católicos que se reuniam para orar, eles sentiram um avivamento de Deus na vida deles, e eles começaram a orar, os pais deles expulsaram eles de casa, que não poderiam orar daquela forma pentecostal. Eles começaram a ir para os campos, orar junto, como grupos, acho que eram de 6 a 10 pessoas, se eu não me engano, naquela época. Aí veio um missionário do Egito, um irmão, que até hoje é missionário ali no Iraque. E ele começou a discipular esse grupo, e eles entenderam que eles deveriam abrir um grupo de uma casa. E aquela casa se tornou uma pequena igreja, e aquele grupo foi crescendo, e eles, pelo fato de ser um grupo pentecostal, começaram a pesquisar que tipo de denominação que se assemelhava mais a eles, e eles resolveram ser parte da Assembleia de Deus, contactaram os irmãos na Jordânia, e aquela igreja ali, aquele pequeno grupo, começou a ser parte da Assembleia de Deus. E eles tinham uma casa pequena, que eles reuniam nos domingos, mas os irmãos começaram a ficar muito felizes com tudo que Deus estava fazendo, nos anos 90, depois, no início dos anos 2000 até 2010, por exemplo. Era um grupo pequeno, mas com todas as perseguições nas regiões vizinhas ali, em Mossul, em Bagdá, os outros irmãos que estavam naquela cidade começaram a vir para Arbil, e a igreja cresceu muito. E eles então construíram um templo muito grande para quase 300 pessoas, com instalações para a escola dominical, com livrarias. Agora eles estão com os primeiros seminários bíblicos da Assembleia de Deus no Iraque, eles construíram, porque eles ganharam um terreno no fundo da igreja, que era na rua que fazia fundo com a igreja. Deus realmente abençoou, está abençoando o trabalho ali. Aquela igreja que tinha muita dificuldade de trabalhar com muçulmanos, esse campo de refugiados que eu falei agora há pouco, essa igreja abraçou aquele campo, aquelas pessoas, e com a onda de refugiados e pessoas mesmo de dentro do Iraque que vieram como refugiados internos ali no Iraque para a cidade de Arbil, a igreja abraçou, e a igreja está servindo esse povo ali. Tem cultos também em árabe e também na língua curda, né? A igreja continua trabalhando com muçulmanos, né? Eles abriram a mente, o coração e os braços para servir essas pessoas muçulmanas que se convertiam. Está ali, forte, graças a Deus. A igreja está seguindo firme ali com o Senhor e fazendo a obra de Deus ali no Iraque. Amém, glória a Deus, né? Por isso o trabalho que vocês desenvolveram, o período que vocês serviram ali no Oriente Médio. Eu lembro que existia uma certa dificuldade da igreja nativa estar aceitando os muçulmanos ir na igreja, né? Devido à perseguição, né? Mas depois que você chegou, juntamente com a Anaísa, fazendo um trabalho ali mais efetivo,
e você começou a dar uma atenção especial, e depois a própria igreja viu que é possível, né? É possível fazer um trabalho para alcançar os próprios muçulmanos na sua terra, não é isso? Foi uma coisa interessante, Saulo, porque a gente trabalhava com essa igreja local ali, obviamente eu não era o pastor, a igreja tem um pastor local, iraquiano, e esse pastor já tinha uma experiência com muçulmanos. Ele tinha o coração para evangelizar muçulmanos, mas pelo fato da igreja ser fechada, ele não tinha condição. E nós começamos a dar espaço a alguns jovens novo convertidos na nossa casa. A gente fazia discipulados, a gente convidava eles para jantar em casa, porque esses jovens, muitos deles não tinham como ter uma intimidade com a família, outros deixaram a própria família, e a gente acolheu eles na nossa casa. O pastor gostou muito dessa ideia, e a gente começou a discipular esse grupo na nossa casa. E nos domingos a gente levava eles para a igreja, por mais que se sentia um pouco distante, os irmãos não tinham aquela abertura, mas pouco a pouco eles começaram a frequentar os cultos. E o pastor Hassan, eu creio que você se lembra, em 2013, foi quando a gente gravou esse vídeo, ele foi em Uberlândia. Lembro sim. Passou em Belo Horizonte, em Campinas, em Uberlândia. E aí no Brasil, Deus falou com ele: envolva a tua igreja com a obra missionária. Uma igreja que está nascendo, que está crescendo, Deus falou com ele: envolva com a obra missionária. E retornando ao Iraque, ele me perguntou: o que eu faço agora? Eu disse: irmão, nós podemos fazer um pequeno curso de missões, uma introdução a missões na sua igreja, um pouco de missiologia, né, um pouco bem simples. E eu, junto com a Anaís e mais alguns outros irmãos missionários ali, fizemos um programa, né, para apresentar para a igreja o que é a obra missionária. E um pequeno grupo da igreja se dispôs a participar dessas aulas. E, para nossa surpresa, aquele treinamento, vamos dizer, um treinamento missionário, entre aspas, né, foi o tempo que nós estávamos sendo preparados por Deus para receber esses refugiados, né? Então, esse grupo de irmãos que estavam ali fazendo aquele pequeno treinamento, o Senhor já estava preparando eles para abraçar esses muçulmanos. A gente vê que aqueles irmãos realmente entenderam a chamada para alcançar essas pessoas que estavam vindo. E assim que nós terminamos o curso, pouco depois veio essa onda de refugiados do campo, pertinho da igreja. Um dia nós fomos fazer uma visita de oração. Nós fomos ali para frente do campo de refugiados e íamos orar. E esse grupo que nós fizemos o curso de missões estava ali presente. Aí nós resolvemos entrar para pedir informação. Foi aí que nasceu todo esse trabalho com o campo de refugiados, que naquele primeiro encontro, eles disseram: olha, nós sabemos que vocês são cristãos, mas olha, nós temos tanta necessidade, por favor, vem e faça alguma coisa com a gente. As nossas crianças estão aqui. Eles nos deram boas-vindas, Saulo, e aquilo ali marcou muito a nossa vida, né? Vou começar a chorar aqui, porque a gente viu que foi a mão de Deus que fez isso. E Deus preparou a igreja iraquiana para esse momento. Não é o fato, não vejo isso, não tem isso como mérito meu, da Anaísa, mas nós estávamos ali naquele momento, né? Deus nos chamou para estar no Iraque naquele momento, e nós podemos presenciar e fazer parte daquilo que Deus estava fazendo, que continua fazendo ali. E a gente só tem que louvar o Senhor e dar toda a honra e glória a Ele, porque Ele nos permite ir para as nações, né? Eu agradeço muito a Deus pela igreja de Uberlândia, né? Por você, Saulo, que o tempo que você estava ali, você deu sempre muito apoio para a gente estar ali no Iraque. E como eu disse, a igreja enviadora é muito importante nesse sentido, porque a gente não pode estar no campo de missões sozinho, né? A gente precisa da igreja. E nós podemos viver isso ali porque nós tínhamos vocês ali em Uberlândia, que tinha a igreja ali, nosso pastor com o coração missionário, a CEMAP, tinha você ali, Saulo, e a igreja lá no Iraque, o pastor que acolheu essa visão. Então, eu creio que é um trabalhar de Deus, né? É um plano maravilhoso que o Senhor tem para as nações, que Ele une, né? Pessoas de várias origens, no nosso caso, vindo do Brasil, lá no Iraque, que tem a ver isso, né? Mas Deus parece que, às vezes, a gente vê um pouco de senso de humor. Pega aqueles que não são nada e traz, Ele leva para ali, para cá, e Ele que faz tudo, né? A gente só vê a bondade do Senhor. Lembro, aí volto mais nos anos ali do ponto de missões lá no Parque do Ceará, né? Quando a gente tem esse desejo, Senhor, eis-me aqui, o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que a gente pode imaginar, Saulo. Cleiton, eu lembro que quando você começou com esse seminário, parece que a Irineia foi, né? Passamos tempo com vocês para ajudar no seminário. Foi nessa época, não? Exatamente, é esse curso de missões que a Irineia teve ali presente. Ela passou uns dias com a gente ali,
fizemos aquele curso, ela deu algumas aulas no curso de missões, e ela fez parte também. Inclusive, ela está lá em Curitiba te ouvindo, viu? Ela está lá em Curitiba te ouvindo. Então um abraço, Irineia. Feliz aniversário, o seu aniversário está chegando. Ô, Cleito, tá muito bom o nosso papo, né? Você trazendo essas informações tão importantes de missões. Agora vamos para o intervalozinho. O pastor Moisés tem algumas informações, né? Estamos em plena campanha Eu Faço Missões. O objetivo dessa campanha é arrecadar fundos, né? Nós trabalhamos de 20 de julho a 20 de outubro, arrecadando fundos. E em janeiro nós recebemos os pedidos de projetos. A gente sabe que quem envia é a igreja, mas nem sempre a igreja que envia ela tem recurso para os projetos. E a Senami está entrando exatamente nessa lacuna de conseguir verba para financiar projetos no campo missionário. Então você, querido irmão, que ainda não acessou o nosso site eufaçomissões.com, entre aí, deixe a sua participação. Além de você contribuir para o reino de Deus, você ainda vai concorrer a uns brindes, né? Que esse ano nós ganhamos brindes especiais, um carro 0 km, uma moto, também 10 cursos por corresponder online, né? Da nossa faculdade FAICAD, cursos profissionalizantes, e também uma bolsa de estudo integral para você que quer fazer missiologia em Fortaleza, na cidade linda de Fortaleza, com tudo pago, né? Isso é em torno de R$12 mil aproximadamente. Então, você entrando no site, contribuindo, você também estará concorrendo a esses brindes. Com você, Moisés. No último ano, a campanha Eu Faço Missões investiu em 47 projetos missionários. E o desafio continua. Campanha Eu Faço Missões 2020. Você doa R$50, investe no reino de Deus e concorre a vários prêmios. Um carro e uma moto 0 km, uma bolsa de estudo integral da EMAD Nordeste e 10 cursos profissionalizantes pela FAICAD. Anote aí, você tem até o dia 20 de outubro para doar e divulgar em sua igreja a campanha Eu Faço Missões. Detalhes no www.eufaçomissões.com ou pelo WhatsApp 21 98733 7767. Realização Senami, CGADB. Apoio CPAD. A missão se faz com as mãos dos que contribuem, com o dobrar dos joelhos de quem ora e com o caminhar de quem semeia a palavra de Deus. Secretaria Nacional de Missões. Dia Nacional de Missões. Unidos, desafio vencidos. Venezuela para Cristo. Eu faço missões. Anote aí, você tem até o dia 20 de outubro para doar e divulgar em sua igreja a campanha Eu Faço Missões. Detalhes no www.eufaçomissões.com ou pelo WhatsApp 21 98733 7767. Realização Senami, CGADB. Apoio CPAD. Eu faço missões. Dia Nacional de Missões. Pai do Senhor, meus irmãos, eu sou o missionário Fernando, desde a cidade de Coronel Oviedo, no país do Paraguai, que é minha esposa missionária Josi, passando aqui um minutinho para agradecer a Senami, ao projeto Eu Faço Missões. Acabamos de receber aqui as doações, a ajuda, o equipamento de som, bíblias, inários, para ser utilizado ali na evangelização do trabalho da penitenciária feminina aqui nessa cidade. Quero agradecer também ao DEMADEM, Departamento de Missão da Assembleia de Deus em Mossoró, na pessoa do nosso pastor Miranda, pastor Vicente, pastor Wendel Miranda. Meu muito obrigado por essas ajudas que vai nos ajudar a cumprir o ID do Senhor, evangelizando aqui na República do Paraguai. Um grande abraço, Nhandejara Tanderovassá, que Deus nos abençoe, em o nome de Jesus. Campanha Eu Faço Missões 2020. Você doa R$50,
investe no reino de Deus e concorre a vários prêmios. Detalhes no www.eufaçomissões.com ou pelo WhatsApp 21 98733 7767. Realização Senami, CGADB. Apoio CPAD. Eu faço missões. Dia Nacional de Missões. Ok, meus queridos irmãos, hoje nós estamos falando com o pastor Cleito Marcassini, ele que trabalha há 21 anos com missões, ele, a Anaísa, também a Mariana, um abraço aí, Mariana, Samuel e a Giovana que nasceu agora, é a caçulinha da família. Que Deus continue abençoando essa família para levar, né, a preciosa palavra de Deus, não só ali por onde eles passaram no Oriente Médio, e agora eles estão ali na Itália. E nós vamos falar agora um pouco sobre o trabalho que o Cleito está desenvolvendo na Itália. Cleito, como é que se deu essa sua ida para a Itália e qual o trabalho que você tem desenvolvido aí atualmente? Saulo, nós estamos aqui já há cerca de 3 anos e meio na Itália. A princípio, nós viemos trabalhar com uma igreja internacional, mas sempre no coração de trabalhar com uma igreja italiana. O nosso primeiro contato aqui foi com uma igreja americana, Assembleia de Deus Americana, que faz um trabalho com a comunidade internacional aqui de Roma. Mas chegando aqui, depois de 6 meses que estávamos aqui em Roma, nós tivemos o privilégio de conhecer, que era próprio em nossa região, aqui onde nós habitamos, a igreja italiana. E através desse contato, o Senhor permitiu, né, depois de 1 ano que a gente conheceu essa igreja, a gente deixar a igreja internacional, a gente entendeu que Deus estava nos direcionando a trabalhar com a igreja italiana. Isso foi em 2017, quando nós conhecemos a igreja, e em 2018 nós passamos a trabalhar integralmente com a igreja italiana. A princípio, nosso coração era de trabalhar com a igreja local para incentivá-la com a obra missionária. E continuamos ainda com esse propósito, mas é uma igreja ainda muito tímida, podemos dizer assim, uma igreja que está começando aqui na nossa região, no nosso bairro, uma igreja muito pequena ainda, mas uma igreja que tem um coração para a obra missionária. Então, nós estamos caminhando junto com a igreja, trabalhando com eles e tentando devagar passar a visão missionária das nações, porque eu creio que Roma, principalmente Roma, Itália, é um lugar muito estratégico para missões transculturais, é um ponto, geograficamente falando, muito estratégico, e eu creio que o Senhor tem algo muito especial para realizar aqui na Itália, e nós somos felizes que Deus nos permitiu conhecer essa igreja, que tem pessoas ali, né, pessoas que têm um coração, que são voltados para a obra missionária, e nós estamos caminhando com eles. Uma igreja que é muito aberta para evangelismo na comunidade, que aqui na Itália, primeiro tem que entender a realidade evangélica na Itália, que hoje são cerca de 1% da população evangélica, de 66 milhões de pessoas, somente 1% é evangélica. Então, é uma dificuldade muito grande, existe um preconceito muito grande com relação às igrejas, muitas das igrejas que estão tentando sobreviver, sem falar no fato de poder sair para evangelizar, falar em missões. A Itália, até alguns anos atrás, não contava com nenhum missionário transcultural fora da Itália. Hoje, provavelmente, tem umas 10 pessoas no máximo em missões transculturais. E esse é o nosso sonho, de ver a igreja italiana envolvida com missões transculturais. Mas, para isso, nós estamos caminhando junto com a igreja local, estamos servindo a igreja, estamos fazendo trabalhos de evangelismo infantil. Hoje, por exemplo, a minha esposa estava com as mulheres ali, uma quarta-feira de manhã, com a igreja quase cheia de mulheres que estão ali sedentas de ouvir a palavra de Deus. Então, fiquei muito feliz hoje de manhã ver o que Deus está fazendo num país assim tão fechado para o evangelho, porque por mais que é um país cristão, é um país muito fechado para a igreja evangélica, e ver a sede das pessoas. Hoje foi um dia muito feliz, minha esposa voltou para casa regozijando de ver como que as irmãs estão sedentas e tantas pessoas novas na igreja. Então, a nossa vinda aqui para a Itália, como eu disse a princípio, não era esse nosso primeiro objetivo, mas Deus nos fez entender, depois de 1 ano aqui, que nosso papel aqui era para estar junto com a igreja italiana, ajudá-los naquilo que Deus está fazendo, né? Porque nós tivemos essa experiência no mundo islâmico, no mundo muçulmano, mas Deus falou conosco que agora é tempo de servir a igreja aqui na Itália e pedir ao Senhor que nos ajude a passar essa visão para a igreja aqui italiana, para que a igreja da Itália possa alcançar as nações também.
Ok, Cleito. É muito bom saber dessas informações, né? Você que já tem uma experiência longa no campo missionário e agora trabalhando aí em Roma. Como é que é? A maior parte são refugiados ou tem nativos italianos também frequentando a igreja? É uma igreja italiana, é uma Assembleia de Deus italiana, a maior parte é italiana, mas temos pessoas de várias nacionalidades. Vários latino-americanos, tem romenos, várias partes do... Temos filipinos, enfim, uma variedade grande de nacionalidades. E nós estamos servindo a comunidade aqui, nós fazemos trabalho também de distribuição de alimentos, por exemplo, todo sábado a gente faz distribuição de alimentos, são dezenas de famílias que vêm buscar uma cesta básica na igreja, e essas pessoas são convidadas a participar do culto no domingo, não é que a gente faz uma condição para elas, mas a gente tem feito esse trabalho para servir a comunidade, nós temos recebido doações de pessoas aqui, de empresas, que dão para nós alguns alimentos, né? E é isso a gente tem feito essa distribuição, porque às vezes a gente pensa em Itália, na Europa, e não sabe da necessidade econômica que tem aqui. Tem pessoas aqui que vivem sem quase nada de rendas, vivem em forma abusivas em casas que não pagam aluguéis, e famílias muito desestruturadas, e nossa região aqui, onde nós trabalhamos, é uma região muito carente. E isso Deus nos colocou ali, eu creio que como igreja nós estamos fazendo um estágio, né, como servir comunidades em necessidade. Não só econômica, mas também psicológica. Por exemplo, hoje à tarde ali na igreja nós temos uma irmã psicóloga que está atendendo as pessoas, e principalmente nessa época do Covid, muitas pessoas em depressão, crise de pânico, problemas familiares. A igreja está podendo servir a comunidade de forma prática, e isso nós temos visto o coração de Deus, que nesse tempo dessa emergência, nós pensamos que talvez ia ter dificuldade a igreja, mas nós vimos um aumento de pessoas. A igreja, nós fizemos os domingos, agora nós estamos fazendo só um culto, mas teve dia nós fizemos 2 cultos no domingo, e todos os 2 cultos a igreja lotada, Saulo. Aqui para a realidade italiana é muito difícil isso acontecer, mas nós estamos vendo um agir de Deus nesse momento. Eu creio que Deus está fazendo algo novo, algo maravilhoso nesse país, e nós estamos felizes de poder estar aqui nesse tempo vendo aquilo que Deus está fazendo. Amém. Fico feliz de saber que Deus está abençoando o trabalho de vocês. Por você estar em Roma, né, há uma certa repressão ou você tem liberdade normalmente de pregar a palavra de Deus, distribuir um folheto, ou há uma repressão pela igreja romana? Não, Saulo, graças a Deus nós não temos nenhum tipo de perseguição religiosa. A Itália é um país aberto, né? Um país que você é livre para escolher sua fé, obviamente, mas tem aquela pressão de famílias católicas, e muitas vezes não quer te ouvir, né? Outros, por muita decepção com religião, eles não acreditam mais em nada. Aqui na Itália você encontra todo o tempo pessoas que dizem não acredito em Deus, não acredito na igreja, porque o que eles têm visto, o que eles veem de religião é uma coisa muito negativa, uma coisa muito, dizer assim, muito baixa, né? E eles não têm mais esse apego à religião. É um país religioso, né? Você vê igreja para toda parte, uma história que nós sabemos muito bem da história da igreja romana, mas tem muitas pessoas que são avessas mesmo à palavra religião. Muitos não acreditam em Deus. Isso é a nossa maior dificuldade, não questão de perseguição ou de opressão, mas de pessoas que rejeitam, pessoas que não querem ouvir, não gostam, não têm interesse. Mas, como eu disse antes, tem também uma parte da população que está sedenta, que estão como ovelhas sem pastores, pessoas que acreditam em Deus, que têm necessidade, mas não encontram em nenhuma parte um lugar que entenda eles e que supra as necessidades espirituais deles. Aí, quando chega numa igreja que abraça, que apoia, que escuta, que ajuda, né? Não só no culto domingo, mas vem no sábado, você pega uma cesta básica, você precisa de um aconselhamento, vem. Nós temos um aconselhamento pastoral, temos psicólogo, a gente tenta envolver as pessoas de forma integral, e isso elas não veem em nenhuma outra parte, Saulo. Não tem nada aqui na Itália que eles possam procurar que tenha esse apoio integral, seja espiritual, emocional ou econômico, né? De ajuda física. Amém. A igreja do Senhor Jesus Cristo fazendo a diferença, né, entre os povos, isso é muito importante. Cleito, é uma pena, o nosso tempo está vencendo, né, mas vamos estar com Moisés lá no Rio, trazendo mais alguma informação, e logo depois a gente volta, vai pensando um pouquinho aí,
eu gostaria que você deixasse uma palavra para os jovens que estão nos ouvindo, ele que tem uma chamada da parte de Deus, você deixa uma palavra que venha motivá-lo a continuar, né? Perseverando nesse propósito de também ir ao campo missionário. Moisés, direto do Rio, depois eu volto com Cleito Marcassini. Na vida, existe um universo de possibilidades, desafios e escolhas. Aposte na melhor opção. Matricule seu filho num dos cursos profissionalizantes FAECAD Evolua. Administração, contabilidade, design, melhor idade, negócios, saúde, tecnologia e turismo. São mais de 80 opções de cursos online, interativos com a certificação da Faculdade das Assembleias de Deus. Cursos profissionalizantes FAECAD, mais do que cursos à distância. Seu filho, protagonista no aprendizado e no futuro. Acesse faecadpro.com.br. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o missionário Fernando, desde a cidade de Coronel Oviedo, no país do Paraguai, que é minha esposa missionária Josi, passando aqui um minutinho para agradecer a Sename, ao projeto Eu Faço Missões. Acabamos de receber aqui as doações, a ajuda, o equipamento de som, bíblias, inários, para ser utilizado ali na evangelização do trabalho da penitenciária feminina aqui nessa cidade. Quero agradecer também ao DEMADEM, Departamento de Missão da Assembleia de Deus em Mossoró, na pessoa do nosso pastor Miranda, pastor Vicente, pastor Wendel Miranda. Meu muito obrigado por essas ajudas que vai nos ajudar a cumprir o ID do Senhor, evangelizando aqui na República do Paraguai. Um grande abraço, Nhandejara Tanderovassá, que Deus os abençoe, em o nome de Jesus. Campanha Eu Faço Missões 2020. Você doa R$50, investe no Reino de Deus e concorre a vários prêmios. Detalhes no www.eufaçomissões.com ou pelo WhatsApp 21 98733 7767. Realização Sename, CGADB. Apoio CPAD. Eu faço missões. Dia Nacional de Missões. No último ano, a campanha Eu Faço Missões investiu em 47 projetos missionários. E o desafio continua. Campanha Eu Faço Missões 2020. Você doa R$50, investe no Reino de Deus e concorre a vários prêmios. Um carro e uma moto 0 km. Uma bolsa de estudo integral da EMAD Nordeste e 10 cursos profissionalizantes pela FAECAD. Anote aí, você tem até o dia 20 de outubro para doar e divulgar em sua igreja a campanha Eu Faço Missões. Detalhes no www.eufaçomissões.com ou pelo WhatsApp 21 98733 7767. Realização Sename, CGADB. Apoio CPAD. Missão se faz com as mãos dos que contribuem, com o dobrar dos joelhos de quem ora e com o caminhar de quem semeia a palavra de Deus. Secretaria Nacional de Missões. Ok, meus queridos irmãos, de volta aí nesse bate-papo tão importante, tão interessante com o missionário Cleito Marcassini, ele que vem fazendo o trabalho do Senhor por muitos anos. Eu tive o privilégio de trabalhar com ele aqui em Uberlândia por muitos anos, acompanhar aí o seu envio ao campo, o preparo, e agora ele tem a oportunidade de estar na Europa, ali na Itália, em Roma, fazendo o trabalho com os refugiados e com os nativos, numa igreja Assembleia de Deus ali na Itália. Que Deus abençoe de forma especial. Eu quero agradecer a audiência, né? O pastor Zedequias Trajano, meu abraço, pastor Zedequias, aí de São Paulo, que é um dos coordenadores da Confradesp. Que Deus abençoe de forma especial. Também, Cleito, Cacildo, não sei se você está lembrado dele, nosso coordenador de missões do bairro Saraiva, né? Está aí te ouvindo, está muito feliz, está mandando um abraço para você, né?
Pastor Ediveldo, nosso coordenador de Fortaleza, né? Sempre aí ouvindo, participando, que Deus abençoe. Enfim, vários outros irmãos, não dá para ler o nome de todos, o tempo é um pouco curto, mas que Deus abençoe de forma especial. Cleito, trazendo aquela palavra de incentivo para aqueles jovens, para pessoas que têm uma chamada missionária. Amém, Saulo. Desde já quero te agradecer por esse privilégio de estar com você, né, nessa live, também a todos os irmãos que estão nos acompanhando. É difícil resumir em poucas palavras tudo aquilo que a gente quer falar, daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas todos esses anos, né, Saulo? A fidelidade do Senhor. Ontem à noite, na igreja, eu compartilhei alguma coisa sobre viver por fé e não por vista, né? Nós vivemos um tempo que a gente tem tantas incertezas, onde nossos planos esse ano foram todos mudados. Eu creio que a maioria de nós tivemos algum tipo de projeto que foi mudado, cancelado por causa dessa pandemia. Mas a coisa bela, coisa linda, né? Dizer bela como é italiano, é que os planos de Deus não mudam. Ele é fiel na sua palavra, ele é fiel à sua promessa. É aquilo que o Senhor fala, ele cumpre. Quando hoje a gente falava um pouco da nossa história, eu posso dizer da minha história, aquilo que Deus prometeu, aquilo que ele falou há tantos anos, cerca de 30 anos atrás. E hoje a gente vê o Senhor cumprindo uma a uma suas promessas, a sua fidelidade, a sua providência, o seu amor. É maravilhoso. Eu sempre gosto da história de Caleb, muitas vezes compartilhei em Uberlândia, até mesmo com você, Saulo, de ver que ele acreditou na promessa de Deus, né? Ele falou, 45 anos já se passou e eu continuo tão forte como quando eu vi essa promessa, né? Quando ele entrou ali para espiar a terra. Aí no versículo 12 do capítulo 14 de Josué, ele disse, agora, pois dá-me este monte que o Senhor falou aquele dia. Nós temos que reivindicar a promessa de Deus. Você falou de jovens que talvez têm uma chamada e não sabem muito bem o que isso significa. Eu quero te dizer que um dia eu tinha uma chamada também, não entendia tanto de missões, mas quando a gente se entrega na vontade do Senhor, ele nos direciona, nos faz entender e ele leva a gente no lugar que ele preparou, aquele lugar que ele sonhou com a gente, aquela obra que ele tinha sonhado. E nós estamos vivendo esse sonho, né? Ainda tem muita terra para conquistar, como diz ali em Josué 3, né? Nós já estamos ficando velhos, né, Saulo? Falando dos cabelos brancos, mas nós queremos ainda fazer muito para o Senhor. Nos dias que o Senhor nos dá, nós queremos investir na obra de Deus. Eu quero deixar a minha palavra de incentivo, de encorajamento para cada um dos irmãos que estão nos ouvindo, né? De dedicar todos os dias da nossa vida ao serviço do Senhor, seja ela em missões transculturais ou nacionais, ou talvez na sua igreja local, envolvendo a sua igreja na obra do Senhor, porque é isso que vale a pena, né? Aquilo que nós vamos levar para o céu conosco é aquilo que a gente pode fazer para o Senhor, as almas que a gente ganha para o Senhor Jesus. Não tem mais nada que tem valor nesse mundo a não ser servir o Senhor. Esse é o nosso único propósito e que nós possamos ser como Caleb, que perseverou em seguir o Senhor, mesmo depois de tantos anos e continua crendo nas promessas de Deus. Se Deus falou com você, meu querido irmão, minha irmã, que tem um propósito com você na obra dele, continua crendo. Viva por fé, não olha para as circunstâncias. Esse ano, como nós estávamos dizendo, muitas pessoas entram em depressão, muitas pessoas entram também em ansiedade, em crise de pânico, porque as coisas fogem do nosso controle. Mas, olha, nada foge do controle do Senhor. No meio da crise, o Senhor dá oportunidades, né? A gente ouve sempre falar de crise e oportunidades. Nós aqui na Itália foi isso que aconteceu. No meio da crise, o Senhor aumentou o número de pessoas na igreja que nós pensávamos que ia perder quase tudo. Agora os irmãos já tem dificuldade, é uma igreja muito pequena, e agora o que vai acontecer? Mas chegou um ponto que nós tínhamos que abrir as laterais da igreja porque não cabiam mais pessoas, porque as pessoas estavam sedentas da palavra de Deus no momento de crise. Aproveitemos as crises que acontecem no nosso dia a dia, no nosso mundo ao redor, para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Com certeza o Senhor usará essas crises para fazer com que seu plano prevaleça, porque aqueles 12 espias, somente Josué e Caleb, que tiveram uma visão positiva. Os outros que quiseram descorajar, eles não têm nenhum nome mencionado aqui, né? Que nós sejamos como aqueles que encorajam medo aos irmãos a dizer que não podemos fazer, não temos condição de fazer, né? Eu creio que a igreja no Brasil tem condição de fazer a obra de Deus, nós temos condição de ir às nações, nós só precisamos obedecer o ídolo de Jesus, né? Graças a Deus tem o Saulo aí, Sename, tem os irmãos lá em Uberlândia, várias outras igrejas, os irmãos de Belo Horizonte, que nós conhecemos bem, são pessoas que estão envolvidas tanto na obra missionária.
e vamos continuar fazendo e vamos continuar vendo os milagres de Deus, né? Não vamos nos parar diante das crises, diante das mudanças de planos, porque os planos do Senhor permanecerão, e nós somos abençoados em viver num tempo como esse, né? Como foi Esther, né? Foi para um tempo como esse que Deus nos chamou para estar aqui, foi para essa geração que Deus nos chamou. Vamos obedecer o ídolo de Jesus, e juntos nós vamos ver a glória de Deus indo até as nações. Às vezes a gente se encoraja em ver alguma coisa negativa. Ontem mesmo meditava na história de Pedro ali, quando Jesus mandou lançar a rede, já tinha pescado toda noite, não tinha pescado nada, não tinha pegado nada. Mas quando Jesus deu uma palavra, ali veio o milagre. Se o Senhor deu uma palavra para você, é o tempo de acontecer o milagre, porque na palavra dele, que você tem a certeza da promessa. Nós temos a segurança que nós estamos fazendo a coisa certa quando nós temos uma palavra dele. Se você ainda não tem essa palavra, busque do Senhor. Senhor, eu quero uma palavra que muda a minha vida, uma palavra que eu posso me assegurar, uma promessa que mesmo nos tempos de dificuldades, tempo que eu não vou ver nada ao meu redor, eu vou ter uma palavra que eu vou poder me firmar e continuar servindo e ver os propósitos de Deus se realizar na minha vida. Deixe isso, o meu encorajamento a cada um dos irmãos que estão nos ouvindo essa manhã. Ok, Cleiton, que Deus continue abençoando o seu trabalho, né, da sua família, que o Senhor continue dando saúde, né, a toda a sua família, para que você continue aí animado como você está. Eu acho que todos que continuam animados é porque tem a convicção da chamada da parte de Deus. Se você não tivesse convicção, meu amigo, 21 anos, você não estaria mais de jeito nenhum mexendo com missões, né? Aí fazendo trabalho. 30 anos já em missões, né? Sem convicção. É o caso meu, 30 aí, vai para 33 anos, rapaz. Eu tinha um cabelo pretinho que nem o seu. Quando eu comecei, né? Hoje a coisa já branqueou, já sou vovô, né? Já sou vovô aí, primeiro netinho já chegou, e a gente se sente feliz, porque quando a gente tem convicção da chamada, não é um trabalho, né? É um prazer você fazer, desde quando você se sente no centro da vontade de Deus. Cleiton, Deus abençoe, muito obrigado aí pela sua participação, fica aí as suas considerações finais. Amém, Saulo. Eu queria de novo, né, te agradecer por essa oportunidade, esse privilégio de estar falando com você nessa manhã, com cada um dos irmãos que estão acompanhando online, também todos os irmãos da Sename, lá de Uberlândia, nós falamos lá da CEMAP, né, todos os irmãos, pastor Álvaro ali, o Alex, que está na direção da CEMAP. Um abraço para sua família, seus filhos, parabéns pelo neto, um abraço na Meire também, que são... mais que irmãos, são nossos amigos, né? Muito obrigado pela amizade ao longo desses anos, pelo apoio de vocês, né? E eu agradeço em público por tudo que vocês fizeram e fazem por nós e pela obra missionária. Que Deus te abençoe, Saulo, e cada um dos irmãos. Ok, Cleiton. Deus abençoa. A Meire também está mandando um abraço aí para a Anaísa, para a Mariana, Samuel e a Giovana, né? Que faz parte, que forma essa família abençoada, família Marcassini. Deus abençoe e até uma próxima oportunidade, porque não deu para você contar tudo, a gente sabe que não dá mesmo, né? Quem sabe uma manhã bem próxima nós estaremos de volta aqui na Live Sename, que tem como objetivo valorizar os nossos missionários. Que Deus abençoe, muito obrigado pela sua participação. Em tempos difíceis, o estudo da Palavra de Deus é indispensável. É um dos alicerces do cristão para atravessar dias tão incertos. Chegaram as novas revistas de escola dominical da CPAD. E no 4º trimestre estudaremos o livro de Jó, nas lições bíblicas adulto. A fragilidade humana e a soberania divina. Comentada pelo renomado pastor José Gonçalves. Conheça também nosso currículo completo. Berçário, maternal, jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens,
Para as classes infanto-juvenis, a CPAD também dispõe da pasta de visuais, com ilustrações que complementarão sua aula de forma prática e divertida. Além disso, temos o livro de apoio às revistas de jovens e adultos e a revista Ensinador Cristão, com subsídios, sugestões de novos métodos educacionais e muito mais. Você pode adquirir o currículo de escola dominical para o 4º trimestre nas livrarias evangélicas, pelo telefone 0800 021 7373, pelo site cpad.com.br. CPAD, a editora da Escola Dominical. Dia Nacional de Missões, Unidos, Desafios Vencidos, é o tema da nossa Sename para este ano. Não é uma empolgação, mas é busca de sentimentos nobres, dedicados à obediência do que Jesus determinou. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Que Deus abençoe a cada um que ora, que contribui, que divulga, porque mesmo assim, na distância física de cada um, somos unidos num só Espírito, para que desta forma, missões na nossa Igreja Assembleia de Deus do Brasil não seja apenas um tema, mas uma atividade. A todos, Deus vos abençoe. Campanha Eu Faço Missões 2020. Você doa R$50, investe no Reino de Deus e concorre a vários prêmios. Detalhes no www.eufaçomissões.com ou pelo WhatsApp 21 987337767. Realização Sename, CGADB. Apoio CPAD. Eu faço missões. Dia Nacional de Missões. Sename. É uma alegria nós carregarmos essa nação nos ombros, proclamar que é uma nação que, além de ser escolhida de Deus, está enviando missionários para o mundo inteiro. Missão se faz com as mãos dos que contribuem, com o dobrar dos joelhos de quem ora e com o caminhar de quem semeia a palavra de Deus. Secretaria Nacional de Missões.